Rota do Turismo apresenta Fala Mulher. Aqui tem turismo, cultura, sabor e tradição. Apoio cultural, Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro, Contour Sertãozinho e Grupo Mulheres do Brasil. Fique ligado na próxima atração. Olá! Hoje a Rota do Turismo tem a grata satisfação de receber em seus estúdios a vice-prefeita de Sertãozinho, Cássia Soares. Ela que, diante do problema enfrentado pelas últimas chuvas na nossa região, que causou grandes transtornos, principalmente em Ribeirão Preto, Guaribe, Jaboticabal e também Dumont. Cássia se solidarizou e, junto com a população sertanesina, ela está convidando a todos para participar de uma ação de solidariedade. Mas ninguém melhor do que a própria Cássia para estar falando sobre esse assunto. Bem-vinda à Rota do Turismo, Cássia. Ai, muito obrigada, Adriana Fagundes. Eu tenho muito orgulho de falar, de ver uma mulher como você liderando um programa dessa extensão. Parabéns, orgulho de ser mulher e de ter mulheres assim representando, né, a Rota do Turismo. Fico muito feliz. E agradeço, Adriana, agradeço aí a oportunidade, né? Você está sempre participando, acolhendo, preocupada também com a população, a gente vê isso, né? E sim, Adriana, a gente essa semana vimos, né, a situação que aconteceu devido a uma tempestade, né, na região, e a gente estando aqui, né, como prefeito em exercício, e também com o apoio aí do nosso prefeito Zezinho Gimenez, que está, né, viajando, mas que me deu suporte, junto também com a nossa secretária de Assistência Social, a Tatiane Gimenez, a gente se solidariza com a região, né? Eu estive em loco nessas cidades, vi a situação, né? E a gente, então, decidimos fazer uma ação, como eu disse, de solidariedade, uma ação de união, né? E essa ação para arrecadação de mantimentos, arrecadação de cobertores, de roupa, de itens de higiene, que eu acho muito importante, né? Ração também para animais, né? Que é muito importante, lá tem muitos animais, para que a gente possa ajudar principalmente Dumont e Guariba, né? Que é o foco da nossa ação. Guariba, que foi muito devastada. Agora, Cássia, o que eu tenho ouvido, até em grupos de jornalistas, é que as pessoas estão precisando muito de material de construção. Você está entrando em ação também com as construtoras para ver se elas permitem essas doações? Ou isso o governo do estado, quando a cidade decreta calamidade ou decreta estado de emergência, eles oferecem à população? Como que funciona? Conta para gente. É, na verdade, Adriana, aqui que já foi dito até pelo governo federal, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, né, que quando se decreta, essa parte de casas, não é difícil, tá? Tem essa economia lá e que eles vão investir na reconstrução dessas casas, né? O quanto antes. Eu acredito que a dificuldade só vai ser nas empresas, porque não existe lei que ajude a reconstruir empresas. Então, prédios públicos e casas, sim, do governo federal e também o estadual, na pessoa do Tarcísio, teve também nessas cidades, se colocou à disposição para reconstruir. Então, a gente está fazendo a parte de apoio, né, de socorrer. Adriano, o que eu vi lá, principalmente Guariba, não vai ser de um dia para o outro. É algo muito triste e eu vi até uma entrevista do prefeito dizendo que já fez alguns levantamentos que 70% da cidade
foi, infelizmente, destruído. Então, é algo muito grande, né? Uma cidade de 40 mil habitantes, então a gente fica muito sensibilizado e essa ação de Sertãozinho, da Prefeitura de Sertãozinho, dos nossos companheiros, pessoas que estão aí a nos ajudar, realmente é para esse primeiro momento de socorro, né? Porque algumas coisas vão chegar do governo, estão chegando, né? Mas essa situação de produto de limpeza, itens de higiene, isso precisa agora, né? Inclusive, Adriano, assim, eu estive junto com o governador Tarcísio, que agradeceu ao nosso prefeito de Menos a gente por estar lá. Então, quando a gente sofre alguma coisa, a primeira coisa que a gente vai nos vizinhos, né? E eu acho que foi isso que aconteceu. Nós somos vizinhos dessa população. E a gente foi para socorrer. Então, a gente disponibilizou caminhão de água, ajudamos com equipe de limpeza, né? Então, todo mundo com essa solidariedade mesmo, né? Essa solidariedade de apoio. Olha, caminhões, tratores, para também tirar os destroços, porque infelizmente teve casa que foi totalmente derrubada, Adriana. Então, assim, a gente fez esse primeiro socorro, aquele socorro de vizinhos, né? Aquele socorro de administração para administração, e agora com essa ação aí que a gente quer aí ajudar nessa parte mais intensa com produtos mesmo de primeira necessidade. Lembrado colchões também. Ô, Cássia, quando nós tivemos aquele problema no Rio Grande do Sul, nós montamos aqui em Sertãozinho uma equipe de empresas, tá? Entre elas estava a Rota do Turismo fazendo a divulgação, a Rosana do Seis, que também é empresária da Telog. Nós tivemos também professores e representantes do SESI, do Senai e da FATEC. E nós montamos um grupo de suporte para estar ajudando tanto no resgate dos produtos, como também para levar até eles. Quando você jogou essa informação, eu já entrei em contato com eles e uma das pessoas já falou: Adriana, pode contar conosco. Então, eu gostaria de estar te inserindo dentro desse grupo para você já falar direto com esses empresários e para a gente estar levando essa informação e levando esses materiais o mais rápido possível. No release que a assessoria de imprensa da prefeitura fez, vocês colocaram que está sendo postos de coleta lá no Docão e também na Praça 21 de Abril. Vocês estarão fazendo mais postos de coleta ou não, apenas nesses dois? E quais os dias que vocês estarão levando essas doações a esses dois municípios? Ó, a princípio, primeiro eu quero te agradecer, Adriana, porque eu não esperava diferente de você. Você está em todas as ações, participa ativamente, né? Você falou da Rosana, maravilhosa, ela está sempre também ativamente, né? Com vocês. A Assis também está participando, então a gente fica assim, bastante gente começou a aderir, né? Através dos ofícios que a gente está mandando, das ligações. Então a gente está assim se organizando e eu te agradeço por esse apoio. Em relação, sim, a princípio no Docão e na Praça 21, né? Eu acho que são dois pontos centrais, né? Principalmente o Docão, que ali algumas ações são feitas ali, e sempre teve muito sucesso, né? Porque tem local, tem espaço, espaço para carro, espaço para caminhão, então foi colocado isso. Mas, Adriana, algumas empresas estão fazendo e dentro da própria empresa, e depois ou eles vão nos levar, ou eles vão, ou a gente busca. Mas o importante, Adriana, é que assim, os nossos pontos, a princípio, é esses dois, mas as pessoas estão fazendo seus próprios pontos de coleta para depois estar levando para a gente aí no Docão, ou na praça, ou na própria prefeitura também, né, de Guariba, de Dumão. Então, assim,
E a gente pretende, né, você me perguntou o dia, a gente começou na segunda-feira, após as 13 horas, né, e a gente encerra essa primeira ação, né, no sábado, às 14 horas. E aí, posteriormente, a gente vai entrar em contato, já estamos falando, claro, com as cidades, né? E a gente vai comunicar e ver essa situação de logística para estar levando para a prefeitura. E também as prefeituras, né, que vão nos indicar onde que a gente deve levar, provavelmente será no Fundo Social, né? A nossa presidente do Fundo Social, a Tatiane Gimenez, vai entrar em contato aí com o Fundo Social e a gente vai se encontrar onde que eles pedirem, né, para a gente enviar onde estiver a necessidade. Cássia, hoje nós recebemos um alerta da Defesa Civil falando que na parte da tarde nós teremos uma nova frente fria que vem com chuva e também com ventos. Por outro lado, o clima-tempo, ele deu um alerta falando que não é para entrar em pânico, porque não será nada parecido com o que nós tivemos na última sexta-feira. Você acredita que isso vai prejudicar um pouquinho as pessoas de estarem levando essas doações? Porque já termina no próximo sábado. Eu acredito que a nossa população, né, ela é bastante solidária, eu acredito que não. Mesmo que a Defesa Civil tenha nos alertado daquela situação que iria vir uma frente fria, algo que poderia, uma ventania, uma tempestade, ninguém esperava o que foi a proporção. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que, como você mesmo disse aí, nada foi comparado ao que já aconteceu. Então, a gente está tenso, mas estamos preparados também. A Defesa Civil de todo o estado está organizado, as prefeituras, a gente tem se falado, se preparando para receber essa tempestade, mas assim, tenso. Estamos sim, estamos tensos, preocupados, mas não acredito que vai ser algo como foi. Preocupado, mas não desesperados. Ok. É E isso, minha com amiga. fé, né? Porque Deus, a gente Fé. fala que Nossa Senhora abençoa o nosso município e que estenda também para as regiões. E para finalizar, bom, como a gente é um canal de turismo, eu não posso falar. E você está trabalhando no turismo regional, que Jaboticabal faz parte, Guariba também faz parte. Mas com as mudanças climáticas, a gente está vendo que a cada ano, Cássia, essas coisas estão piorando. Agora, como você está como prefeita, substituindo o prefeito nesses dias de viagem, mas como vice-prefeita, o que a nossa prefeitura tem feito para estar minimizando toda essa mudança climática? Vocês pensam em jardins de chuva ou o que que a prefeitura, junto com o meio ambiente, está trabalhando em cima disso? Olha, Adriano, o que eu posso te dizer com todas as palavras é que, assim, Sertãozinho, você vê que não teve uma enchente, a gente realmente, o prefeito focou muito nisso, né, em fazer obras para que a gente é, não tivesse sofrimento, Adriana. Foi feito o investimento, sim, na parte com o SAEMAS, meio ambiente. Eu acho que essa ideia do jardim é uma coisa que a gente pode levar para ele também, né? Uma coisa super importante. E o que eu posso dizer é que, assim, a prefeitura, o nosso prefeito trabalha todos os dias para que minimizar problema. É o perfil dele, eu aprendo muito com ele aqui nesse sentido, né? Em minimizar problemas, em resolver para que não aconteça. Então, é muito importante você dizer isso e todas as ideias, né? Essa do jardim e outras mais, a gente poder levar para ele. Quanto mais projeto, situações para poder minimizar, para a população sofrer menos, com certeza a gente escuta na medida que a gente puder, tiver condições, a gente tem sim que fazer. Então, obrigado por esse toque, vou passar para ele, né? E você me perguntou o que a gente está fazendo, muitas ações, muitas, né?
E a população não vai ver, porque não vai acontecer de ruim, né? Eu acho que é sobre isso. Por exemplo, se tem uma enchente, aí a população, ó, ali não foi feito, então não vão ver, porque realmente a gente está trabalhando para que não aconteça nenhum mal. Bom, então deixo o microfone aberto para você fazer o convite a toda a população, não só de Sertãozinho, mas de toda a região, principalmente as cidades que não foram atingidas. Se quiserem entrar nessa campanha do bem, podemos dizer assim, são Campanha do bem-vindas. bem. Faça o convite, por favor. Adriana Fagundes, primeiro, muito obrigado por abrir aí seu programa da Rota do Turismo, né? Que, como eu já disse no começo, sempre está apoiando todas as causas, então, muito obrigado. E eu não esperava diferente de você, né? Estar mais uma vez com a gente nessa parceria. Bom, a gente lançou uma campanha para minimizar as dores, o impacto do que foi aí essa tempestade que infelizmente, né, pegou a nossa região e algumas cidades em particular, a gente está fazendo para Dumont e Guariba, e eu chamo a população de Sertãozinho e Cruz das Poças para nos ajudar esse gesto de solidariedade, carinho, que é ajudar, né, com mantimentos, cobertores, roupa, itens de higiene pessoal. Eu até vou colocar algo assim importantíssimo, né, para as mulheres, absorvente, que é uma coisa importantíssima, né, que às vezes as pessoas não pensam, mas que nossas mulheres de lá vão precisar muito, né? Então, itens de higiene, limpeza, e dizer para a população, vamos participar, vamos mostrar o nosso apoio e a nossa gratidão, porque nós passou tão perto da gente, tão perto, e Jesus nos protegeu, sim. E eu creio que nos protegeu para que agora pudéssemos ajudar, ser irmãos e irmãos mesmo nessa causa e ajudar os nossos irmãos de Dumont, Guariba, Ribeirão Preto, Taquaritinga, e eu peço também, Adriana, que aquela pessoa que às vezes quer ajudar e pensa, mas eu tenho pouco, não tem problema, não é sobre quantidade, sim sobre apoio, né? Um pouco de cada um pode fazer muita diferença para essas pessoas. E, como eu já disse também, vai demorar muito para reconstruir, não é uma coisa de um dia para o outro, né? A gente vai ter que ajudar muito ainda, eu tenho certeza, na parte política. Eu tenho certeza que o nosso prefeito de Desenvolvimento vai ajudar muito nessa parte política, que ele tem esse carinho, enfim, ele é uma liderança muito grande no Estado, né? A gente também, através dos nossos deputados, eu acho que vai ser uma coisa que vai estender por algum tempo, não termina aqui, né, Adriana? Mas é o começo, e vamos ajudar a população, a gente vai está, né, no Docão e na Praça 21, recebendo esses donativos, esses alimentos, esses produtos, e se cada um ajudar um pouquinho, a gente vai fazer muito a diferença na vida dessa população. É isso, Adriana, muito obrigado. Eu que te agradeço, Cássia, e fazemos um apelo também à CPFL, porque algumas casas, alguns municípios ainda estão enfrentando a dificuldade da energia elétrica. E se Deus quiser, em breve tudo será restabelecido. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Fica com Obrigada, Deus. Adriana.